Olá, meu nome é Jandler. E eu sou o Matheus. Nós somos graduandos da Universidade Federal do Rio Grande, do curso de Engenharia Bioquímica. Nós vamos apresentar um trabalho de instrumentação e controle de bioprocessos, orientado pelo professor Renato Dutra Pereira Filho. Então, o objetivo do nosso trabalho foi sintonizar o controlador por lei de controle proporcional, que é o controle P, do processo de concentração de biomassa presente no simulador Pickles, utilizando a metodologia de sintonia em malha aberta, descrita por Cohen-Kuhn. Com relação à metodologia, a sintonia envolve a aquisição dos dados de atraso, o tal D, o ganho do processo, o KP, e constante de tempo do processo, tal, que são obtidas através da perturbação utilizando a função degrau. A constante de proporcionalidade do controlador, KC, será obtida utilizando a tabela de Cohen-Kuhn. E esta é a tabela de sintonia em malha aberta de Cohen-Kuhn, e ela fornece para a gente as constantes associadas aos tipos de controladores. Para o controlador proporcional, só vai ser necessário o KC, porque ela só tem o valor da ação no estado estacionário, que é o bias, e o KC atrelado ao erro. No controlador proporcional integral, vai ter o KC, que é o ganho do processo, e também vai ter a constante de tempo integral. No PID, vão ter as três constantes, que é o ganho do processo, a constante de tempo integral e a constante de tempo derivativo. E então vale lembrar que, como o nosso trabalho envolve apenas o controlador proporcional, a gente só vai utilizar a primeira linha dessa tabela. Para realizar a simulação, utiliza-se a plataforma Pickles, que é uma ferramenta originalmente desenvolvida para o sistema operacional DOS. Para abrir o programa, inicialmente utiliza o simulador DOSBox para simular o sistema operacional DOS, dessa maneira, sendo possível realizar a simulação. Para acessar o menu de concentração de biomassa, deve-se primeiro entrar na opção de processo misterioso e, em sequência, concentração de biomassa. Para obter os dados para calcular as constantes tal D, tal e Kp, deve-se perturbar o sistema com um degrau. No caso, escolheu-se trabalhar com um degrau de 50 para 40%. Para gravar os dados, deve-se apertar F e escolher o nome do arquivo. Em sequência, deve-se apertar a tecla Home para implementar as modificações. Para modificar o degrau, deve-se apertar I, entrar na opção de Process Input e modificá-la de 50 para 40, apertando Home para salvar as modificações e iniciar a simulação. Após a aplicação do degrau, espera o seu sistema estabilizar no valor de estado estacionário e utilize os dados obtidos em programas como Excel ou Calc para obter a resposta dinâmica do processo. Então, os dados que foram obtidos a partir da nossa simulação foram estes, e a partir dos dados a gente conseguiu plotar o gráfico da resposta dinâmica do processo. A partir destes dados a gente consegue ver onde foi aplicado o degrau de 50 para 40, e dá para observar que teve um delay, um atraso na resposta dinâmica de aproximadamente 70 segundos, exatamente onde aparece a primeira flecha. O intervalo entre as duas flechas representa 63% da variação total do processo, que é o tal. Bom, a partir da nossa simulação, a gente adquiriu estes dados e conseguimos plotar a resposta dinâmica do nosso processo, que a gente consegue ver entre 30 e 40 segundos foi o momento em que a gente aplica o degrau, e a gente observou que
aproximadamente 70 segundos de delay, 70 segundos de tempo que ele demorou a responder ao nosso distúrbio, e que é o tempo que ele demonstra na primeira flecha. O intervalo entre a primeira e a segunda flecha, ele é o tempo necessário para alcançar 63% da variação total do processo. E através das variações totais da variável manipulada e da variável medida, a gente conseguiu encontrar a constante Kp, que é a constante do processo. Observando esse tempo de 73% de 130 segundos, e com o nosso atraso a gente consegue aplicar as constantes dentro da equação e encontrar o Kc. Que é feito a partir dessa fórmula aqui, que a gente apresentou anteriormente, com o resultado de 1,34. Com o dado de Kc obtido, é necessário voltar ao programa Pickles e testar o controlador em malha fechada. Para utilizar a lei de controle proporcional, deve-se apertar C e escolher a segunda opção, para mudar o controlador de manual para proporcional. Feito isso, deve-se apertar a tecla Home para aplicar as modificações e, em sequência, apertar a tecla A para modificar as constantes do controlador. O distúrbio e o ruído serão mantidos a 50% e 0,5% respectivamente. O set point do processo será modificado para 40%. O ganho do processo será o calculado nas etapas anteriores, e o bias será modificado para um valor mais próximo do novo estado estacionário, assumindo o valor de 48%. Modificando as constantes, deve-se iniciar a simulação apertando a tecla Home. Após a estabilização do novo estado estacionário, é possível verificar um offset de aproximadamente 2 unidades em relação ao set point. Uma característica do controle proporcional é que o mesmo não é capaz de corrigir o offset. Para realizar a correção deste valor, seria necessário utilizar um controlador com lei de controle proporcional integral. Apesar do offset, o controle proporcional é bom em situações onde o processo não é sensível a pequenas diferenças em relação ao set point, e por ser mais fácil de sintonizar que as demais leis de controle, é preferível tentar utilizar ela antes de tentar opções mais complexas. Então, nota-se a importância dessa escolha da constante de proporcionalidade na hora que a gente quer sintonizar. Por quê? Porque caso a gente escolha um valor errado, o controlador vai ficar longe do set point, ou vai saturar, porque ele vai ter um impedimento físico, que não vai ser alcançado em valores de ação maiores do que foi projetado para conseguir. E essa é a conclusão do nosso trabalho. Muito obrigado.